Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje é o segundo vídeo da nossa série de leituras dessa obra magnífica, Dogmática Reformada, de Herman Bavinck. No vídeo anterior, a gente falou aqui sobre a primeira parte. Relembrando, a gente está aí nesse projeto de ler a Dogmática Reformada do Bavinck e ir fazendo, ao invés de fazer um vídeo geral de cada um dos volumes, a gente vai fazendo vídeos aqui de cada uma das partes. Então esse volume aqui, que é Prolegômena, ele é o primeiro volume e contém 5 partes. Então somente sobre esse volume aqui serão 5 vídeos. Esse é o segundo vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro, volta lá, dá uma pausa aqui, volta lá, procura aí no canal, é o vídeo com certeza anterior a esse, e assiste aquele primeiro para você entender o que a gente falou ali do ponto de partida que Bavinck sai, né? Ele tá falando ali então dos objetivos ali da dogmática, tá dando definições e tal. E aqui nessa segunda parte, o que o Bavinck vai fazer? Ele já começa, gente, ele já começa aqui de uma forma bem direta. Essa segunda parte, ela tem o título aqui de A História e a Literatura da Teologia Dogmática. E ele começa assim, ó: processar dogmaticamente o conteúdo da escritura, porém, não é apenas o trabalho de um teólogo individual ou de uma igreja ou uma escola em particular, mas de toda a igreja, através dos séculos, de toda a nova humanidade regenerada por Cristo. A história do dogma e da dogmática, portanto, deve ser considerada como uma poderosa tentativa da igreja no sentido de se apropriar da verdade de Deus revelada em Cristo e entender completamente a essência do cristianismo. Nessa parte aqui, ele vai falar então sobre como que a dogmática, a produção e o ensino dogmático, ele se desenvolveu na história do cristianismo. Essa segunda parte é toda sobre isso. Ele vai contar pra gente história. E se baseando aqui em quatro capítulos, né? Essa segunda parte tem 4 capítulos. O primeiro capítulo ele vai falar sobre a teologia, o desenvolvimento da teologia na igreja primitiva, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Depois ele vai falar do desenvolvimento da dogmática no catolicismo romano. Depois ele vai falar do desenvolvimento da dogmática na teologia luterana, dogmática luterana, e o último capítulo ele vai falar então sobre a dogmática na teologia reformada. E assim, é muito legal, gente. O que eu falei no outro vídeo, repito, impressiona o grau de erudição de Bavinck e o grau de conhecimento que ele tem de diversas outras vertentes, de diversos outros teólogos, daquilo que aqueles outros teólogos, e são muitos, ele vai citar muitos nomes aqui, não só os nomes então, o que eles escreveram, o conteúdo que eles escreveram, qual que é a organização do trabalho deles, é uma coisa assim muito completa, que te dá então, principalmente nessa parte histórica, te dá informações assim vitais para você entender então esse desenvolvimento. Ele começa aqui na página 117 trazendo a definição e o caráter do dogma. O interessante é que ele vai usar aqui como ponto de partida a obra de Adolf von Harnack, History of Dogma, para discutir o desenvolvimento da dogmática na história. Ele entende, ele reconhece que o Harnack faz um excelente papel nessa obra dele, faz um excelente trabalho nessa obra dele, melhor dizendo, só que ele reconhece isso, ele elogia isso, ele parte disso, só que ao mesmo tempo ele vai discordar da definição que o Harnack vai dar para a dogmática, porque olha só o que o Harnack vai dizer, olha: o dogma em sua concepção e desenvolvimento é uma obra do espírito grego no solo do evangelho, ou seja, é uma mistura de religião cristã com cultura helênica. E o próprio Bavinck vai dizer o seguinte, olha, essa interpretação do dogma é errada. Antes de tudo, porque desde o início a igreja cristã esteve muito atenta para evitar uma mistura de religião cristã com a filosofia pagã e mais tarde condenou decisivamente essa mistura no caso de Orígenes. Enquanto a história que o Harnack vai desenvolver e vai contar do dogma está correta, a definição do Harnack de dogma não é uma definição correta. Então o Bavinck aproveita a história, mas descarta aí a definição. E ele descarta a definição trazendo exatamente então essa espinha dorsal que ele vai trazer de falar então do dogma na igreja primitiva, igreja do Oriente, igreja do Ocidente, falar do dogma no catolicismo, no luteranismo e na reforma, é exatamente
justamente para mostrar que, ainda que em alguns pontos houve sim uma influência da filosofia, mas ele está mostrando que aquelas pessoas que realmente estão comprometidas ali com a palavra de Deus, com o desenvolvimento da palavra de Deus, ele já disse que o dogma ele se baseia na palavra de Deus, a gente viu isso no vídeo passado. Então as pessoas que realmente estão comprometidas com isso, elas estão buscando fugir disso. É claro que usando a filosofia até onde a filosofia cabe, até onde dá para usar, mas mantendo aquela máxima que ele traz na primeira parte, que o que vai então definir o dogma é a escritura sagrada, é a palavra de Deus. O que vai definir que esse conjunto então sistemático de ensinamentos para a igreja é eles estarem contidos na palavra de Deus e não eles serem fruto de uma tradição ou de uma filosofia. Então ele faz questão de separar exatamente essas coisas. E para fazer isso então, ele está organizando assim. É como ele vai começar então, por exemplo, falando aqui do dogma e teologia no Oriente, aqui a partir da página 120. Ele vai contar então o desenvolvimento da teologia nesses primeiros pais, e ele vai dizer que esses primeiros pais, a teologia deles, até aí o terceiro século, era uma teologia muito simples, era uma teologia que estava preocupada em resgatar os ensinamentos dos apóstolos, tanto escritos quanto orais, e passar eles para a igreja. E que você tem então uma perseguição dos pagãos, mas uma perseguição física, eles estão querendo matar os cristãos, estão querendo destruir realmente o cristianismo, e a partir então do terceiro século, você já tem uma preocupação dos próprios cristãos em formular, melhor dizendo, né? Não reformular, em formular, em criar então um sistema mais robusto, dado as controvérsias que estavam surgindo dentro do próprio cristianismo, visões que cristãos tinham diferentes em relação a alguns pontos da escritura. Então, ou seja, a coisa começa a rachar de dentro, surge então a necessidade de você organizar isso, né? Além dessas controvérsias internas, se tem agora também então uma perseguição no sentido de um ataque dos pagãos àquilo que os cristãos criam, àquilo que os cristãos acreditavam. E como esse ataque ele não é mais uma questão simplesmente física, ou seja, de matar, de prender, mas é um ataque de ideias, então é também necessário que se desenvolva corretamente, que se organize corretamente essas ideias, então, para que elas sejam expressadas, para que elas sejam ensinadas. Então é o que você tem primitivamente, a construção dos dogmas aí da igreja. E aí ele vai dividir essa primeira parte então entre o dogma e a teologia na igreja do Oriente e o dogma e a teologia na igreja do Ocidente, mostrando aí que as diferenças básicas são que a teologia do Oriente ela está preocupada em discutir questões cristológicas, ela está preocupada em discutir essas controvérsias relacionadas à pessoa de Cristo, à pessoa da Trindade, natureza de Cristo, essas coisas. E aqui ele vai citar Atanásio, Basílio, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, que foram grandes homens que atuaram ativamente, né, nessa área. Enquanto que a teologia no Ocidente ela já está mais preocupada com o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento desse homem pecador com esse Deus justo e esse Deus santo. E aí lá na frente a gente tem um personagem que é Agostinho, que vai ser aquele que vai unificar esses dois pensamentos. Ele vai unificar tanto essas controvérsias cristológicas de natureza divina do Oriente, quanto as preocupações ocidentais relacionadas à salvação e relacionamento com Deus. Agostinho ele vai unir essas duas coisas, e a partir de Agostinho a gente tem isso caminhando meio que junto, vamos dizer assim. E ele faz aqui, gente, um elogio a Agostinho, que é uma coisa fascinante. Eu quero ler aqui para vocês terem uma ideia, olha só. Agostinho se tornou um teólogo da maior importância para os dogmáticos, um teólogo que predominou nos séculos seguintes. Toda reforma retorna a ele e a Paulo. Para todo dogma, ele encontrou uma fórmula que foi assimilada e repetida por todos. Sua influência se estende a todas as igrejas, escolas de teologia e seitas. Roma recorre a ele para embasar sua doutrina da igreja, do sacramento e da autoridade, enquanto a Reforma sentiu semelhança com ele na doutrina da predestinação e da graça. O escolasticismo, ao construir sua estrutura conceitual, tirou proveito de sua observação aguçada da agudeza de seu intelecto, do poder de sua especulação. Tomás de Aquino, de fato, foi considerado o melhor intérprete de Agostinho.
O misticismo, por sua vez, encontrou inspiração em seu neoplatonismo e em seu entusiasmo religioso. Tanto a piedade católica quanto a protestante flutuam sobre os seus escritos. O ascetismo e o pietismo encontram nutrição e apoio em sua obra. Agostinho, portanto, não pertence a uma igreja, mas a todas as igrejas. Ele é mestre universal, doctor universalis. Nem mesmo a filosofia o negligencia para seu próprio prejuízo. E por causa de seu estilo elegante e fascinante, sua refinada, precisa, altamente individual e, contudo, universalmente humana forma de se expressar, ele, mais que qualquer outro pai da igreja, ainda pode ser apreciado hoje. Ele é o mais cristão e o mais moderno de todos os pais. De todos eles, ele é o que está mais próximo de nós. Ele substitui a visão de mundo ascética por uma ética, a clássica pela cristã. Na dogmática, devemos a ele nossos melhores, mais profundos e mais ricos pensamentos. Agostinho foi e é o teólogo dogmático da igreja cristã. Coisa linda, né? Coisa linda de se dizer de Agostinho, uma percepção assim, muito aguçada daquilo que foi Agostinho e daquilo que Agostinho representa para a igreja. No capítulo 4 ele vai falar sobre a dogmática católica romana e ele vai pontuar algumas questões aqui. Ele vai falar sobre o escolasticismo, ele vai falar sobre Alberto Magno, Tomás de Aquino, Boaventura, vai mostrar que todos esses homens estão escrevendo comentários sobre as obras de Pedro Lombardo, vai falar sobre o papel do aristotelismo aí na dogmática católica, vai falar que essa penetração da filosofia na dogmática católica, ela contribuiu para que a Bíblia fosse sendo deixada de lado e o pensamento binário, né, ali ele fosse tomando lugar. Ele vai falar depois sobre contra-reforma, vai falar sobre neo-escolasticismo, vai desenvolver todas essas questões aí dos dogmas católicos, vai mostrar a diferença do dogma na visão católica para o dogma na visão protestante. São comentários assim, excelentes que ele faz aqui sobre isso, sobretudo nessa questão histórica, né? No capítulo 5 ele vai falar sobre a dogmática luterana e ele diz uma coisa aqui interessante, porque ele vai dizer que Lutero ele não foi um teólogo dogmático, apesar de ter produzido muita coisa. Mas ele não foi um teólogo que produziu as suas obras dentro desse formato organizado como é uma dogmática. Segundo ele, o teólogo luterano que pode ser considerado um dogmático é Philippe Melanchthon, ali com o seu Locke Communis, né? Ele vai mostrar que Melanchthon, sim, ele escreve de uma forma organizada, ainda que o próprio Bavinck entende que você não pode utilizar o termo dogmática, mas aquilo que Melanchthon escreve se assemelha mais a uma dogmática em comparação com Lutero. E aí ele vai dizer que o primeiro teólogo, então, dogmático luterano não é Lutero, mas sim Melanchthon. Na página 162, ele vai fazer um paralelo aqui entre o pietismo e o racionalismo, que são dois movimentos que influenciam muito a dogmática luterana. E aqui vai citar vários nomes aqui, né? Vai mostrar que contra aí o racionalismo, a ortodoxia assumiu uma forma enfraquecida de sobrenaturalismo, enfim, vai discorrer sobre essas questões aqui. E vai fechar dizendo que no século XIX a dogmática luterana ela é totalmente caracterizada pelo fato de ter caído quase completamente sobre a influência da filosofia. Por isso que ele, antes disso aqui, ele fala sobre pietismo e racionalismo, para mostrar como que o racionalismo teve uma contribuição maléfica e não benéfica na dogmática luterana, o que vai levar então no século XIX a dogmática luterana cair quase toda aí no racionalismo, cair quase toda afundar aí nessas questões dessa influência maléfica da filosofia. E aí ele segue, olha, como resultado do racionalismo, ela quase perdeu seu ponto de partida, método e conteúdo. Ela tinha se tornado um compêndio de ideias racionais sobre Deus, virtude e imortalidade. Immanuel Kant foi o primeiro que, por sua crítica aguda à razão pura, corroeu totalmente essa base racional da dogmática. O Kant, com aquela obra dele famosa, né, Crítica à Razão Pura, ele faz uma crítica exatamente a esse racionalismo exagerado e desacerbado, o que vai cair então como uma bomba nessa dogmática luterana que estava totalmente embebida nessa questão, né? E aqui, a partir da página 175, ele vai falar então da dogmática reformada. Vai mostrar
as diferenças entre a dogmática luterana e a reformada, pensando aí na segunda geração da reforma, em homens como Calvino, né? Calvino ali em diante, vai Zwinglio também, vai colocar Zwinglio aqui também. Eu achei interessante que ele traça aqui um panorama histórico do surgimento das principais denominações históricas que se tem. Ele vai mostrando como que essas denominações foram surgindo, baseadas aí em confissões de fé, em catecismo, em declarações de fé, mostrando que esse sistema organizado, então, ele gerou aí essas principais denominações. Ele vai falar aqui, então, de presbiterianos, ele vai falar de congregacionais, ele vai falar de batistas, vai falar de wesleyanos, inclusive. Eu achei muito interessante, e finaliza aí com as correntes do século XIX, que era o século dele. E assim, eu achei... ele finaliza com uma esperança muito ruim de como se daria o calvinismo na América, né? A última frase aqui é assim, ó: certamente não há um futuro cor-de-rosa para o calvinismo na América. E ele diz isso por quê? Porque ele vai mostrando que como que esse calvinismo que chega forte na América, ele vai citando aqui as primeiras cidades, quer ver? Olha só o que ele diz, olha: desde o início a teologia reformada na América do Norte manifestou uma variedade de formas diferentes, uma ampla variedade de igrejas foi sucessivamente transplantada da Inglaterra e do continente europeu para os Estados Unidos da América e para o Canadá. A mais antiga e mais rica é a Igreja Episcopal, que foi levada pela migração para a Virgínia em 1607. A Igreja Reformada Holandesa se estabeleceu seguindo o descobrimento do rio Hudson e da ilha de Manhattan em 1609. Os independentes ou congregacionais inicialmente aportaram em Plymouth em 1620. Os Quakers foram levados para a Pensilvânia por William Penn em 1680. Os batistas ganharam um firme ponto de apoio em Rhode Island, sobre Roger Williams, em 1639. Os metodistas encontraram aceitação nas colônias através dos esforços de John Wesley e George Whitefield. As igrejas alemãs, tanto a luterana quanto a reformada, começaram seus trabalhos ali no meio do século XVIII. E aí ele vai mostrando, as igrejas presbiterianas são divididas em vários grupos distintos. Ele vai mostrando como que essas denominações foram chegando ali, a data, local, os principais nomes aí, muito completo. E por causa dessa mescla, dessa variação, ele vai entender que, onde ele vai dizer, né, que não há então um futuro cor-de-rosa para o calvinismo na América. Parece uma profecia se a gente vê como que está... as igrejas nos Estados Unidos e principalmente na Europa, né? A Europa pior ainda. Mas enfim, gente, muita coisa, essa pegada mais histórica mesmo, sabe? E ele vai levantar uma coisa aqui interessante, que ele vai dizer que ele vai colocar Richard Baxter entre os arminianos. Achei isso interessante, algo a se ler mais, se pesquisar mais depois. É isso, essa é a análise aí da segunda parte do primeiro volume da Dogmática do Bavinck, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, seguir a gente aí nas redes sociais, essas coisas todas que vocês sabem. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.